Tudo que Deus quer que saibamos é que Ele é bom, que Ele nos ama. Ele pode nos levar pelo caminho que não gostaríamos de ir, mas Ele vai nos levar ao longo da rota que vai acabar sendo o melhor para nós. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu acho que o programa não seria o mesmo se você não estivesse assistindo. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito especial e Deus tem um plano muito bom para a sua vida, sabe? E hoje eu quero falar sobre a paz. Especialmente a paz de espírito. Paz no meio da tempestade, não da paz quando a tempestade termina. E eu comecei a ver isso há alguns anos, eu tenho visto cada vez mais e mais. Quando ficamos infelizes e perdemos a paz, muitas vezes, não é tanto sobre o que aconteceu, mas é pelo que esperávamos que iria acontecer ou não acontecer. Bem, eu esperava ser convidado para aquela festa. Então agora eu vou ficar chateada com alguém porque estou esperando algo deles que eles nem sabem que eu estou esperando e assim... Às vezes queremos que as pessoas sejam tipo, eu esperava que você me ligasse. Já se passaram 2 semanas desde que conversamos, achei que você iria me ligar, sabe? Bem, talvez eles nem sequer pensaram sobre isso. Então, acho que muitas vezes, se queremos ter paz de espírito e desfrutar nossas vidas, temos que ser honestos conosco sobre o que estamos esperando das pessoas. Estamos esperando coisas das pessoas que nós mesmos não damos a elas. Muitas vezes são as nossas expectativas irreais que nos tornam miseráveis ao invés de nossas circunstâncias. Ralph Waldo Emerson disse, ninguém pode trazer paz para si mesmo, bem? E eu quero acrescentar que Deus nos traz paz, mas nós ainda... Você nunca vai ter paz apenas dizendo, Deus, dá-me paz. Porque há uma decisão envolvida nisso. E ela vem de confiar em Deus, não de orar, Deus me dê paz. Se formos realistas, isso nem é bíblico, porque a Bíblia diz que nós já temos a paz de Deus em nós. João 14, verso 27, a minha paz eu vos deixo. A minha perfeita paz eu dou a vocês, eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Então aí vem a instrução, não permitam que seus corações se perturbem, nem se permitam ter medo. Desde que a minha perfeita paz lhes acalme em todas as circunstâncias, que lhes dê coragem e força para todos os desafios. Então é assim para tudo mais? Alguém pode te dar algo, mas se você não quiser receber, então aquilo não vai te fazer bem algum. Então, talvez em vez de orar, ó Deus, me dê paz, talvez a melhor maneira de orar é, Deus me ajude a acessar a paz que você já me deu. Eu não estou tentando ser legalista ao orar por paz. Com certeza, se você orar, vai funcionar. Mas sabe, eu acho que nós precisamos entender que nós já temos a paz. Assim como temos a paciência, a alegria, tudo isso está em nosso espírito. E o ponto é, nós aprendemos a andar no espírito, em vez de andarmos na carne. No fim de semana eu estava preguei sobre Filipenses, que é chamada de a Epístola da Alegria, porque Paulo menciona 19 vezes em Filipenses que devemos nos alegrar no Senhor. Então eu queria ser muito prática sobre, o que isso significa? Alegrar-se no Senhor. Acho que significa pensar. Sabe, quando você está tendo problemas, pensar sobre o que você tem no Senhor. Você vai passar a eternidade no céu? Não vai para o inferno? Seus pecados são perdoados? Você não tem que viver debaixo de condenação? Você foi redimido, comprado com o sangue de Cristo? Então, há tantas coisas que nós temos no Senhor, que se nós pensarmos sobre o que nós temos nele, os poucos anos que temos para suportar o que suportamos aqui, não parecem tão ruins quando você pensa na eternidade. Amém? Quantos estão animados para ir para o céu? Quanto mais velho você for, mais animado fica. Eu acho que o mundo tem um pequeno efeito desgastante sobre nós. Você nunca vai ter paz com as suas circunstâncias ou com outras pessoas até que você esteja em paz consigo mesmo.
Como eu sempre digo, você não pode amar outra pessoa se não ama a si mesmo. Mas pense sobre isso. Jesus só pôde chamar a paz na tempestade porque ele tinha a paz nele. Nós não podemos nem ser pacificadores se não estivermos em paz com nós mesmos. Então, acho que uma boa pergunta a se fazer quando o programa acabar e você se assentar e tirar um tempinho, só você e Deus, é: você está em paz consigo mesmo? Ou está constantemente em guerra consigo mesmo sobre algo que você sente que não fez certo, ou que deveria ter feito melhor, ou que não deveria ter feito, ou deveria ter feito e não fez? Eu sei porque eu estava em conflito comigo mesmo a maior parte do tempo, até que aprendi algumas das coisas que tenho o privilégio de ser capaz de ensinar agora. Então, o que se passa dentro de você, acontece dentro de você, sai de dentro de você. 1 Pedro 3, 10 e 11 foi uma das escrituras que colocou-me no caminho da necessidade de estar em paz comigo mesmo, e é isso que diz aqui. Pois quem quer desfrutar a vida e ver bons dias é você? Você quer desfrutar a vida e ver bons dias? Seja aparente ou não, acho que esta é a versão amplificada, acho bem interessante. Aqui está dizendo: você pode aproveitar sua vida mesmo que suas circunstâncias pareçam estar dizendo que não há como desfrutá-la. Então diz: aquele que quer desfrutar a vida e ver dias bons, aparentes ou não, ele deve manter a sua língua livre do mal. Lá vamos nós com as palavras novamente. Eu recebi uma pequena correção de Deus nesta manhã sobre algo que estava falando. Muitas vezes dizemos coisas só porque achamos que são bonitas, ou engraçadas, ou o que seja, mas nossas palavras carregam poder e temos que ter certeza que não estamos falando negatividades sobre as nossas vidas ou da vida de outras pessoas. Ele deve manter sua língua livre do mal e seus lábios livres de falar astúcia. Ele deve se afastar da maldade, fazer o que é certo. Ele deve buscar a paz com Deus, com ele mesmo e com os outros, e buscá-la ansiosamente e ativamente, não apenas desejando isso. Isto é muito bom. Essa é uma escritura tão rica e completa, porque aqui está dizendo: se você realmente quer a paz, então ela não vai cair sobre a sua cabeça como frutas maduras caindo de uma árvore. Você vai ter que procurar a paz e buscá-la, ir atrás dela. Então, literalmente, uma das coisas que eu fiz no início da minha caminhada, ao tentar aprender a ser pacífica, foi: eu fiz uma lista das coisas que pareciam roubar a minha paz, sabe? E você pode começar por aí. Se eu tivesse que me apressar, isso roubava a minha paz. Talvez questões de dinheiro tenham roubado minha paz mais rápido que talvez outras coisas. Então você pode fazer uma lista de coisas que são áreas de fraqueza para você, são áreas para você orar, e essas são áreas para se ter cuidado de não deixar o diabo tirar vantagem de você nessas áreas. Então, se eu sei que a pressa vai roubar a minha paz, então, não importa o quanto eu ore para que Deus me dê paz, eu vou ter que aprender a parar de me apressar. Então, muitas vezes, não são as nossas circunstâncias que precisam mudar. É preciso que mudemos em alguma área. E o que nós fazemos? Passamos a vida inteira orando: Deus faça desaparecer isso, desaparecer aquilo, e Deus faça isso ir embora, e me dê isso, e tire aquilo. E o tempo todo Deus deixa muitas coisas lá, porque Ele está tentando usá-las para nos mudar, sabia? E assim nós nos tornamos fortes, não importa o que esteja acontecendo, aquilo não nos incomoda. E assim, então, se você está muito longe do que eu estou falando, não desanime. Se você continuar perseverando, dia a dia, pouco a pouco, chegará lá. Talvez você possa ser uma pessoa que pode até dizer: eu não tenho nenhuma paz, mas hoje é um bom dia para você começar. Este seria um bom dia para você ir e fazer aquela lista de coisas que você sabe que roubam a sua paz, e talvez pegar uma de cada vez e começar a pedir a Deus para te ajudar com elas, para se tornar forte nessas áreas. Mas a última coisa a fazer é se sentir culpado e condenado porque você tem todas estas áreas que te incomodam e nunca consegue ter paz. Então você não ama isso? Você tem que buscar, ir atrás dela. E então, para mim, entender o que roubava a minha paz me ajudou a colocar-me nesse caminho de entender as coisas que eu precisava vigiar.
E os questionamentos? Cara, todos nós temos perguntas, não é mesmo? E sabe, perguntar, às vezes traz respostas. Eu já perguntei coisas a Deus e Ele me respondeu. Nem sempre foi o que eu queria ouvir, mas Ele respondeu. Mas há muitas coisas que Deus não responde. Quando Jesus estava na cruz e disse, meu Deus, por que você me abandonou? Ele não teve nenhuma resposta. E o que ele fez quando não recebeu a resposta? Ele disse, em suas mãos entrego o meu espírito. Então, quando você não entende algo e Deus não está dizendo nada, sabe qual é a sua próxima tarefa? A entrega. Apenas diga, eu vou te amar de qualquer forma. Creio que posso ser feliz de qualquer forma e você pode me dar paz de qualquer forma. Nós temos que parar de pensar que se temos problemas não podemos ser felizes. Porque você pode ser, e eu acho que todos sabemos que não há muitos dias na vida que saem perfeitamente do jeito que nós queremos. Geralmente acontecem coisas, então, todos temos perguntas que não são respondidas. Muitas coisas estão escondidas na misteriosa vontade de Deus, concernente a nós. E não importa quantas vezes perguntamos por quê, Deus, por quê? O que Ele realmente quer ouvir é: gostaria de saber por quê, se quiser me dizer, mas se não, ajuda-me a confiar. Eu venho dizendo isso há anos e eu acho que esta é uma boa declaração. Não existe algo como confiança sem perguntas, sem respostas. Se conhecêssemos tudo, entendêssemos tudo, então não haveria razão para confiar em Deus? Quantos de vocês têm algo acontecendo na vida agora que absolutamente não entendem? Vejamos. Bem, nossa, não. São muitas pessoas com as mãos para baixo. Eu vi até o Mike com a mão para cima e ele quase não tem problema. Nós podemos fazer perguntas. Preste atenção, podemos fazer perguntas. Podemos refletir sobre as coisas, pensar sobre as coisas. Você pode até falar com outra pessoa sobre as coisas. Mas no minuto em que começa a questionar, é quando você precisa recuar. Sabe por quê? Porque o questionamento adiciona muito mais problemas a você. Provérbios 3, 5-7. Confie e dependa confiantemente do Senhor de todo o coração e não confie em sua própria visão ou entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele dirigirá os seus passos. Ele vai endireitar o seu caminho e suavizar, removendo os obstáculos que bloqueiam o seu caminho. Mas a principal coisa que precisamos entender aqui é: não confie em sua própria visão ou compreensão. Veja, o questionamento. O que é interessante sobre o questionamento é que se você ficar questionando por muito tempo, isto faz abrir brecha para o engano do inimigo. E tudo o que ele precisa fazer, então, é te falar algo que faz sentido para sua mente. É interessante como nos acalmamos quando pensamos que temos a resposta, mesmo quando às vezes descobrimos mais tarde que não a tínhamos. Nos primeiros anos do ministério, hoje nós temos muitos funcionários, mas talvez nós tivéssemos uns 15 funcionários e todos tínhamos pequenas caixas de correio e cada caixinha era mais ou menos assim. Então, se você quisesse mandar algo para um funcionário, uma mensagem, um aviso, algo assim, punha naquela caixinha. E então, Deus, Ele usou isso como exemplo para mim e Ele me disse, porque às vezes nós colocávamos algo na caixinha de alguém, dizendo para fazerem algo, e eles não faziam. E quando perguntávamos a respeito, bem, eu não recebi nada, porque nós tínhamos colocado na caixinha errada. E então Deus, Ele me disse, você tem várias coisas na caixinha errada. Você acha que sabe disso, você acha que sabe daquilo, acha que sabe como vou fazer isso, como vou fazer aquilo. Mas só de pensar que eu sabia aquilo me acalmava. Porque achamos que temos a resposta e não temos que ficar lá fora, numa terra misteriosa, onde nunca sabemos de um minuto para o outro o que vai acontecer. Tudo o que Deus quer que saibamos é que Ele é bom, que Ele nos ama, Ele pode nos levar pelo caminho que não gostaríamos de ir, mas Ele vai nos levar ao longo da rota que vai acabar sendo melhor para nós. A Bíblia diz que Ele levou os israelitas pelo caminho mais difícil, embora houvesse um caminho muito mais
curto do que poderiam ter tomado do Egito para a Terra Prometida. Ele diz que eles não estavam prontos para a guerra. Quando eles chegaram na Terra Prometida, tiveram que se livrar dos habitantes de lá. Sabe, uma vez que eles entraram na Terra Prometida, o maná não caiu mais, não havia mais café da manhã e o jantar não chovia do céu. E então eles entravam numa guerra após outra, após outra, após outra, porque ao tomar de volta o território que pertence a você, que o inimigo te roubou, você precisa estar pronto para se manter firme e lutar por isso. E muitas vezes não estamos prontos para isso e Deus tem que nos ensinar coisas como quem Ele é e seu amor por nós, e de como Ele cuidará de nós e da sua fidelidade. Sabe, quando você anda com o Senhor por um bom número de anos, você pode dizer, sem sequer vacilar, eu sei que Deus é fiel. Agora, se você nasceu de novo há um ano, então ainda está esperando que Ele seja fiel? Mas a única maneira de chegarmos a esse conhecimento é tendo experiência com Ele. E para ver a sua fidelidade, nós temos que ter problemas. Alguém disse uma vez, se você não tem um problema muito grande para resolver, então nunca vai ter um milagre. E não nos qualificamos para um milagre se conseguimos resolver tudo sozinhos, sabe? Então, eu amo o verso 7 de Provérbios 3, que diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Noutras palavras, acho que está dizendo, não pense que você pode resolver seus problemas sem minha ajuda. A mente de um homem planeja o seu caminho. Provérbios 16, 9. Enquanto ele viaja pela vida, mas é o Senhor quem direciona os seus passos e os estabelece. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos para o homem e aparecem diretamente diante dele. Mas o seu fim é o caminho da morte. Uau! Quantas pessoas já pensaram, bem, eu vou fazer do meu jeito? E isto acabou lhes destruindo. Vemos isso o tempo todo com as pessoas. Pessoas que não querem ter Deus como autoridade em suas vidas, ou pessoas que são ricas e famosas, que acham que têm tudo o que elas precisam e acabam sendo algumas das pessoas mais infelizes da face da Terra e às vezes até cometem suicídio. Elas têm problemas com álcool, drogas e todo tipo de coisas. Nós fomos feitos para Deus. Ele criou todos nós para um relacionamento e nada mais vai funcionar a menos que tenhamos Deus em nossas vidas. Com certeza você já ouviu aquele ditado, todos temos um buraco na forma de Deus no nosso interior e nada cabe nele a não ser Deus. Então, tudo que Ele quer realmente é fazer parte da sua vida. Ele quer apenas fazer parte de tudo que você faz. Ele diz, venham a mim como crianças. E eu faço isso, embora tenha sido muito difícil para mim no início. Senhor, ajuda-me a arrumar o meu cabelo hoje. Jogar boliche, até que um dia eu pensei, eu não preciso ficar orando pelo meu cabelo e minhas lentes de contato, sabe? Você sabe, então parei por um tempo e acabei numa grande bagunça. Então eu aprendi a depender de Deus para tudo. Quantos de vocês sabem que precisamos confiar nele para tudo na vida? Os passos do homem. Eu amo este Provérbios 20, 24. Os passos do homem são ordenados e comandados pelo Senhor. Como então pode um homem compreender o seu caminho? Então, se você pensa, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, é porque Deus está no comando de tudo. E nossas mentes são limitadas. Sabe, às vezes, se Deus nos contasse o que Ele está tentando fazer, não entenderíamos coisa alguma. Eu me pergunto, sabe, por que a Bíblia não nos diz mais coisas sobre o céu? Ou coisas como, o que vamos fazer lá? Sabe, temos algumas informações, mas não é tanta coisa assim, sabe? E eu decidi outro dia que provavelmente isso vai ser tão fantástico que nossas mentes realmente não conseguem absorver. Sabe, João, na ilha de Patmos, quando ele teve as visões que nós chamamos de a revelação, ele viu coisas que não conseguia explicar. E assim, às vezes, apenas nós não temos a capacidade de entender a grandeza além do que pensamos que a grandeza é. E é por isso que temos que ficar muito animados para chegar lá e ver o que Deus vai tirar da manga e nós vamos ver o quão maravilhoso é.
Não vou ler todas as escrituras, mas 1 Coríntios 2, 14 e 15 definitivamente vale a pena ler, porque basicamente diz: o homem natural não entende o homem espiritual. Então olho para isso como a minha mente natural, não consigo entender o meu espírito. É por isso que nós precisamos de muito discernimento. Em vez do raciocínio natural, precisamos discernir as coisas, porque algo pode parecer fazer muito sentido, mas ainda assim, se você verificar, em seu espírito, você realmente não tem paz sobre aquilo e pode nunca fazer qualquer sentido para você do porquê se sentiu daquele jeito, mas é sempre melhor seguir o seu espírito e não a sua cabeça. Quantos tendem a se inclinar mais para o seu próprio cérebro, o seu próprio pensamento? Acho que todos fazemos isso até certo ponto. Então, quem não consegue amar Colossenses 3,15? Que a paz de Cristo, a calma interior de quem caminha diariamente com Ele, seja um fator controlador em seus corações para decidir e resolver as questões que surgem. Para a paz de fato, vocês foram chamados como membros de um corpo de crentes e sejam gratos a Deus sempre. Agora, a tradução original, a Bíblia Amplificada, diz que a paz seja o árbitro em sua vida, decidindo com finalidade tudo aquilo que traz à tona uma questão. Você já fez alguma coisa sobre a qual você sabia que não tinha paz quando fez aquilo? Tem alguém? Eu também já fiz. E depois de algumas rodadas disso, você descobre que essa é realmente a maior bobagem que você pode fazer, porque está apenas criando alguns problemas quando faz isso. Sintomas de questionamento excessivo: confusão. Se Deus não está respondendo, quanto mais você pensa sobre isso, pensa, mais confuso você fica. Lutas. O questionamento excessivo sempre se transforma em luta mental. Nos leva a ser indecisos, inconstantes e simplesmente não conseguimos tomar decisões e ficamos para frente, para trás, para frente, para trás. E frustrados, porque tentar fazer o impossível sempre nos frustra. E quando tentamos entender aquilo que somente Deus tem as respostas, sabe? Sabe, você sabia que a vida ficaria muito melhor se parássemos de tentar entender tudo? Talvez essa seja a forma simples de resolver isso, mas nós queremos saber. Queremos um projeto para a vida inteira, queremos saber o que vai acontecer mais tarde. Por que você acha que tantas pessoas lá no mundo gastam tanto com os chamados médiums e eles vão aos leitores de mãos e videntes e... Sabe, eu dei uma olhada outro dia em quantos bilhões de dólares são gastos todo ano nesse tipo de coisa. Eu não consigo lembrar agora quando foi, mas eu pensei, você só pode estar brincando. Esse dinheiro poderia ser usado para pregar o evangelho em todo o mundo e todos teriam suas respostas. É incrível quanto dinheiro as pessoas gastam só para que alguém tente lhes dizer o que o seu futuro lhes reserva. Você não precisa ler o seu horóscopo. As estrelas são lindas e havia uma estrela que guiou os magos até Jesus, mas nós não devemos guiar nossa vida pelas estrelas. Eu me lembro de trabalhar com uma garota há muitos e muitos anos atrás. Eu entendo hoje, era apenas uma armação do inimigo, porque eu estava procurando uma caminhada profunda com Deus. Eu já era cristã, mas estava numa igreja onde não estava aprendendo o que eu precisava aprender para superar os meus problemas. E eu trabalhava com uma garota que era realmente excelente em mapear a vida dela, sabe? Pelas estrelas. Ela nem cortava o cabelo, a menos que as estrelas dissessem o dia que deveria cortar o cabelo. E ela começou a se oferecer para traçar minha vida. Bem no começo eu pensei, não parece ruim, parece interessante. E logo depois disso eu fui cheia do Espírito Santo e ainda bem que Deus me interrompeu e me salvou, porque não há como dizer no que eu poderia ter me metido, sabe? Nós temos que ser muito cuidadosos no mundo de hoje. Até mesmo com pessoas que profetizam para você, sabe, se você não testificar,
Você não vai pular no fundo do poço e fazer o que alguém lhe diz só porque eles disseram para fazer? Você tem que testificar no seu próprio coração? Eu garanto a vocês, e mais solenemente eu lhes digo, a menos que vocês se tornem como crianças, vocês nunca entrarão no reino de Deus. Tudo que Deus quer que saibamos é que Ele é bom, que Ele nos ama. Ele pode nos levar pelo caminho que não gostaríamos de ir, mas Ele vai nos levar ao longo da rota que vai acabar sendo melhor para nós. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu acho que o programa não seria o mesmo se você não estivesse assistindo. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito especial e Deus tem um plano muito bom para a sua vida, sabe? E hoje eu quero falar sobre a paz, especialmente a paz de espírito. Paz no meio da tempestade, não dá paz quando a tempestade termina. E eu comecei a ver isso há alguns anos, eu tenho visto cada vez mais e mais. Quando ficamos infelizes e perdemos a paz, muitas vezes, não é tanto sobre o que aconteceu, mas é pelo que esperávamos que iria acontecer ou não acontecer. Bem, eu esperava ser convidado para aquela festa. Então agora eu vou ficar chateada com alguém porque estou esperando algo deles que eles nem sabem que eu estou esperando e assim. Às vezes queremos que as pessoas sejam tipo, eu esperava que você me ligasse. Já se passaram 2 semanas desde que conversamos, achei que você iria me ligar, sabe? Bem, talvez eles nem sequer pensaram sobre isso. Então, acho que muitas vezes, se queremos ter paz de espírito e desfrutar nossas vidas, temos que ser honestos conosco sobre o que estamos esperando das pessoas. Estamos esperando coisas das pessoas que nós mesmos não damos a elas. Muitas vezes são as nossas expectativas irreais que nos tornam miseráveis ao invés de nossas circunstâncias. Ralph Waldo Emerson disse, ninguém pode trazer paz para si mesmo, bem? E eu quero acrescentar que Deus nos traz paz, mas nós ainda... Você nunca vai ter paz apenas dizendo, Deus, dá-me paz. Porque há uma decisão envolvida nisso. E ela vem de confiar em Deus, não de orar, Deus me dê paz. Se formos realistas, isso nem é bíblico, porque a Bíblia diz que nós já temos a paz de Deus em nós. João 14, verso 27, a minha paz eu vos deixo. A minha perfeita paz eu dou a vocês, eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Então aí vem a instrução, não permitam que seus corações se perturbem, nem se permitam ter medo. Desde que a minha perfeita paz lhes acalme em todas as circunstâncias, que lhes dê coragem e força para todos os desafios. Então é assim para tudo mais? Alguém pode te dar algo, mas se você não quiser receber, então aquilo não vai te fazer bem algum. Então, talvez em vez de orar, ó Deus, me dê paz, talvez a melhor maneira de orar é, Deus me ajude a acessar a paz que você já me deu. Eu não estou tentando ser legalista ao orar por paz. Com certeza, se você orar, vai funcionar. Mas sabe, eu acho que nós precisamos entender que nós já temos a paz. Assim como temos a paciência, a alegria, tudo isso está em nosso espírito. E o ponto é, nós aprendemos a andar no espírito, em vez de andarmos na carne. No fim de semana eu estava preguei sobre Filipenses, que é chamada de a Epístola da Alegria, porque Paulo menciona 19 vezes em Filipenses que devemos nos alegrar no Senhor. Então eu queria ser muito prática sobre, o que isso significa? Alegrar-se no Senhor. Acho que significa pensar. Sabe, quando você está tendo problemas, pensar sobre o que você tem no Senhor. Você vai passar a eternidade no céu? Não vai para o inferno? Seus pecados são perdoados? Você não tem que viver debaixo de condenação? Você foi redimido, comprado com o sangue de Cristo? Então, há tantas coisas que nós temos no Senhor que, se nós pensarmos sobre o que nós temos nele,
Os poucos anos que temos para suportar o que suportamos aqui não parecem tão ruins quando você pensa na eternidade. Amém? Quantos estão animados para ir para o céu? Quanto mais velho você for, mais animado fica. Eu acho que o mundo tem um pequeno efeito desgastante sobre nós. Você nunca vai ter paz com as suas circunstâncias ou com outras pessoas até que você esteja em paz consigo mesmo. Como eu sempre digo, você não pode amar outra pessoa se não ama a si mesmo. Mas pense sobre isso. Jesus só pôde chamar a paz na tempestade porque ele tinha a paz nele. Nós não podemos nem ser pacificadores se não estivermos em paz com nós mesmos. Então, acho que uma boa pergunta a se fazer quando o programa acabar e você se assentar e tirar um tempinho, só você e Deus, é: você está em paz consigo mesmo? Ou está constantemente em guerra consigo mesmo sobre algo que você sente que não fez certo, ou que deveria ter feito melhor, ou que não deveria ter feito, ou deveria ter feito e não fez? Eu sei porque eu estava em conflito comigo mesmo a maior parte do tempo, até que aprendi algumas das coisas que tenho o privilégio de ser capaz de ensinar agora. Então, o que se passa dentro de você, acontece dentro de você, sai de dentro de você. 1 Pedro 3, 10 e 11 foi uma das escrituras que colocou-me no caminho da necessidade de estar em paz comigo mesmo, e é isso que diz aqui. Pois quem quer desfrutar a vida e ver bons dias é você? Você quer desfrutar a vida e ver bons dias? Seja aparente ou não, acho que esta é a versão amplificada, acho bem interessante. Aqui está dizendo: você pode aproveitar sua vida mesmo que suas circunstâncias pareçam estar dizendo que não há como desfrutá-la. Então diz: aquele que quer desfrutar a vida e ver dias bons, aparentes ou não, ele deve manter a sua língua livre do mal. Lá vamos nós com as palavras novamente. Eu recebi uma pequena correção de Deus nesta manhã sobre algo que estava falando. Muitas vezes dizemos coisas só porque achamos que são bonitas, ou engraçadas, ou o que seja, mas nossas palavras carregam poder e temos que ter certeza que não estamos falando negatividades sobre as nossas vidas ou da vida de outras pessoas. Ele deve manter sua língua livre do mal e seus lábios livres de falar astúcia. Ele deve se afastar da maldade e fazer o que é certo. Ele deve buscar a paz com Deus, com ele mesmo e com os outros, e buscá-la ansiosamente e ativamente, não apenas desejando isso. Isto é muito bom. Essa é uma escritura tão rica e completa, porque aqui está dizendo: se você realmente quer a paz, então ela não vai cair sobre a sua cabeça como frutas maduras caindo de uma árvore. Você vai ter que procurar a paz e buscá-la, ir atrás dela. Então, literalmente, uma das coisas que eu fiz no início da minha caminhada, ao tentar aprender a ser pacífica, foi: eu fiz uma lista das coisas que pareciam roubar a minha paz, sabe? E você pode começar por aí. Se eu tivesse que me apressar, isso roubava a minha paz. Talvez questões de dinheiro tenham roubado minha paz mais rápido que talvez outras coisas. Então você pode fazer uma lista de coisas que são áreas de fraqueza para você, são áreas para você orar, e essas são áreas para se ter cuidado de não deixar o diabo tirar vantagem de você nessas áreas. Então, se eu sei que a pressa vai roubar a minha paz, então, não importa o quanto eu ore para que Deus me dê paz, eu vou ter que aprender a parar de me apressar. Então, muitas vezes, não são as nossas circunstâncias que precisam mudar. É preciso que mudemos em alguma área. E o que nós fazemos? Passamos a vida inteira orando: Deus faça desaparecer isso, desaparecer aquilo, e Deus faça isso ir embora, e me dê isso, e tire aquilo. E o tempo todo Deus deixa muitas coisas lá, porque Ele está tentando usá-las para nos mudar, sabia? E assim nós nos tornamos fortes, não importa o que esteja acontecendo, aquilo não nos incomoda. E assim, então, se você está muito longe do que eu estou falando, não desanime. Se você continuar perseverando, dia a dia, pouco a pouco, chegará lá. Talvez você possa ser uma pessoa que pode até dizer: eu não tenho nenhuma paz, mas hoje é um bom dia para você começar. Este seria um bom dia para você ir e fazer aquela lista de coisas que você sabe que roubam a sua paz.
e talvez pegar uma de cada vez e começar a pedir a Deus para te ajudar com elas, para se tornar forte nessas áreas. Mas a última coisa a fazer é se sentir culpado e condenado porque você tem todas estas áreas que te incomodam e nunca consegue ter paz. Então você não ama isso? Você tem que buscar, ir atrás dela. E então, para mim, entender o que roubava a minha paz me ajudou a colocar-me nesse caminho de entender as coisas que eu precisava vigiar. E os questionamentos? Cara, todos nós temos perguntas, não é mesmo? E sabe, perguntar, às vezes traz respostas. Eu já perguntei coisas a Deus e Ele me respondeu. Nem sempre foi o que eu queria ouvir, mas Ele respondeu. Mas há muitas coisas que Deus não responde. Quando Jesus estava na cruz e disse, meu Deus, por que você me abandonou? Ele não teve nenhuma resposta. E o que ele fez quando não recebeu a resposta? Ele disse, em suas mãos entrego o meu espírito. Então, quando você não entende algo e Deus não está dizendo nada, sabe qual é a sua próxima tarefa? A entrega. Apenas diga, eu vou te amar de qualquer forma. Creio que posso ser feliz de qualquer forma e você pode me dar paz de qualquer forma. Nós temos que parar de pensar que se temos problemas, não podemos ser felizes. Porque você pode ser, e eu acho que todos sabemos que não há muitos dias na vida que saem perfeitamente do jeito que nós queremos. Geralmente acontecem coisas, então, todos temos perguntas que não são respondidas. Muitas coisas estão escondidas na misteriosa vontade de Deus, concernente a nós. E não importa quantas vezes perguntamos, por quê, Deus, por quê? O que Ele realmente quer ouvir é, gostaria de saber por quê, se quiser me dizer, mas se não, ajuda-me a confiar. Eu venho dizendo isso há anos e eu acho que esta é uma boa declaração. Não existe algo como confiança sem perguntas, sem respostas. Se conhecêssemos tudo, entendêssemos tudo, então não haveria razão para confiar em Deus? Quantos de vocês têm algo acontecendo na vida agora que absolutamente não entendem? Vejamos. Bem, nossa, não. São muitas pessoas com as mãos para baixo. Eu vi até o Mike com a mão para cima e ele quase não tem problema. Nós podemos fazer perguntas. Preste atenção, podemos fazer perguntas. Podemos refletir sobre as coisas, pensar sobre as coisas. Você pode até falar com outra pessoa sobre as coisas. Mas no minuto em que começa a questionar, é quando você precisa recuar. Sabe por quê? Porque o questionamento adiciona muito mais problemas a você. Provérbios 3, 5 a 7. Confie e dependa confiantemente do Senhor de todo o coração e não confie em sua própria visão ou entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele dirigirá os seus passos. Ele vai endireitar o seu caminho e suavizar, removendo os obstáculos que bloqueiam o seu caminho. Mas a principal coisa que precisamos entender aqui é não confie em sua própria visão ou compreensão. Veja, o questionamento. O que é interessante sobre o questionamento é que se você ficar questionando por muito tempo, isto faz abrir brecha para o engano do inimigo. E tudo o que ele precisa fazer, então, é te falar algo que faz sentido para sua mente. É interessante como nos acalmamos quando pensamos que temos a resposta, mesmo quando às vezes descobrimos mais tarde que não a tínhamos. Nos primeiros anos do ministério, hoje nós temos muitos funcionários, mas talvez nós tivéssemos uns 15 funcionários e todos tínhamos pequenas caixas de correio e cada caixinha era mais ou menos assim. Então, se você quisesse mandar algo para um funcionário, uma mensagem, um aviso, algo assim, punha naquela caixinha. Então, Deus, Ele usou isso como exemplo para mim e Ele me disse, porque às vezes nós colocávamos algo na caixinha de alguém, dizendo para fazerem algo, e eles não faziam. E quando perguntávamos a respeito, bem, eu não recebi nada, porque nós tínhamos colocado na caixinha errada. E então Deus, Ele me disse, você tem várias coisas na caixinha errada. Você acha que sabe disso, você acha que sabe daquilo, acha que sabe como vou fazer isso, como vou fazer aquilo. Mas só de pensar que eu sabia, aquilo me acalmava. Porque achamos que temos a resposta e não temos que ficar lá fora
numa terra misteriosa, onde nunca sabemos de um minuto para o outro o que vai acontecer. Tudo o que Deus quer que saibamos é que Ele é bom, que Ele nos ama, Ele pode nos levar pelo caminho que não gostaríamos de ir, mas Ele vai nos levar ao longo da rota que vai acabar sendo melhor para nós. A Bíblia diz que Ele levou os israelitas pelo caminho mais difícil, embora houvesse um caminho muito mais curto do que poderiam ter tomado do Egito para a Terra Prometida. E Ele diz que eles não estavam prontos para a guerra. Quando eles chegaram na Terra Prometida, tiveram que se livrar dos habitantes de lá. Sabe, uma vez que eles entraram na Terra Prometida, o maná não caiu mais, não havia mais café da manhã e o jantar não chovia do céu. E então eles entravam numa guerra após outra, após outra, após outra, porque ao tomar de volta o território que pertence a você, que o inimigo te roubou, você precisa estar pronto para se manter firme e lutar por isso. E muitas vezes não estamos prontos para isso, e Deus tem que nos ensinar coisas como quem Ele é e seu amor por nós, e de como Ele cuidará de nós e da sua fidelidade. Sabe, quando você anda com o Senhor por um bom número de anos, você pode dizer, sem sequer vacilar, eu sei que Deus é fiel. Agora, se você nasceu de novo há um ano, então ainda está esperando que Ele seja fiel? Mas a única maneira de chegarmos a esse conhecimento é tendo experiência com Ele. E para ver a sua fidelidade, nós temos que ter problemas. Alguém disse uma vez, se você não tem um problema muito grande para resolver, então nunca vai ter um milagre. E não nos qualificamos para um milagre se conseguimos resolver tudo sozinhos, sabe? Então, eu amo o verso 7 de Provérbios 3, que diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, acho que está dizendo, não pense que você pode resolver seus problemas sem minha ajuda. A mente de um homem planeja o seu caminho. Provérbios 16, 9. Enquanto ele viaja pela vida, mas é o Senhor quem direciona os seus passos e os estabelece. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos para o homem e aparecem diretamente diante dele. Mas o seu fim é o caminho da morte. Uau! Quantas pessoas já pensaram, bem, eu vou fazer do meu jeito? E isto acabou lhes destruindo. Vemos isso o tempo todo com as pessoas. Pessoas que não querem ter Deus como autoridade em suas vidas, ou pessoas que são ricas e famosas, que acham que têm tudo o que elas precisam e acabam sendo algumas das pessoas mais infelizes da face da Terra e às vezes até cometem suicídio. Elas têm problemas com álcool, drogas e todo tipo de coisas. Nós fomos feitos para Deus. Ele criou todos nós para um relacionamento e nada mais vai funcionar a menos que tenhamos Deus em nossas vidas. Com certeza você já ouviu aquele ditado, todos temos um buraco na forma de Deus no nosso interior e nada cabe nele a não ser Deus. Então, tudo o que Ele quer realmente é fazer parte da sua vida. Ele quer apenas fazer parte de tudo que você faz. Ele diz, venham a mim como crianças. E eu faço isso, embora tenha sido muito difícil para mim no início. Senhor, ajuda-me a arrumar o meu cabelo hoje. Jogar boliche, até que um dia eu pensei, eu não preciso ficar orando pelo meu cabelo e minhas lentes de contato, sabe? Você sabe, então parei por um tempo e acabei numa grande bagunça. Então eu aprendi a depender de Deus para tudo. Quantos de vocês sabem que precisamos confiar nele para tudo na vida? Os passos do homem. Eu amo este Provérbios 20, 24. Os passos do homem são ordenados e comandados pelo Senhor. Como então pode um homem compreender o seu caminho? Então, se você pensa, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, é porque Deus está no comando de tudo. E nossas mentes são limitadas. Sabe, às vezes, se Deus nos contasse o que Ele está tentando fazer, não entenderíamos coisa alguma. Eu me pergunto, sabe, por que a Bíblia não nos diz mais coisas sobre o céu? Ou coisas como, o que vamos fazer lá? Sabe, temos algumas informações, mas não é tanta coisa assim, sabe? E eu decidi outro dia que provavelmente isso vai ser tão fantástico
que nossas mentes realmente não conseguem absorver. Sabe, João, na ilha de Patmos, quando ele teve as visões que nós chamamos de a revelação, ele viu coisas que não conseguia explicar. E assim, às vezes, apenas nós não temos a capacidade de entender a grandeza além do que pensamos que a grandeza é. E é por isso que temos que ficar muito animados para chegar lá e ver o que Deus vai tirar da manga e nós vamos ver o quão maravilhoso é. Não vou ler todas as escrituras, mas 1 Coríntios 2, 14 e 15 definitivamente vale a pena ler, porque basicamente diz: o homem natural não entende o homem espiritual. Então olho para isso como a minha mente natural, não consigo entender o meu espírito. É por isso que nós precisamos de muito discernimento. Em vez do raciocínio natural, precisamos discernir as coisas, porque algo pode parecer fazer muito sentido, mas ainda assim, se você verificar, em seu espírito, você realmente não tem paz sobre aquilo e pode nunca fazer qualquer sentido para você do porquê se sentiu daquele jeito, mas é sempre melhor seguir o seu espírito e não a sua cabeça. Quantos tendem a se inclinar mais para o seu próprio cérebro, o seu próprio pensamento? Acho que todos fazemos isso até certo ponto. Então, quem não consegue amar Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, a calma interior de quem caminha diariamente com Ele, seja um fator controlador em seus corações para decidir e resolver as questões que surgem. Para a paz de fato, vocês foram chamados como membros de um corpo de crentes e sejam gratos a Deus sempre. Agora, a tradução original, a Bíblia Amplificada, diz que a paz seja o árbitro em sua vida, decidindo com finalidade tudo aquilo que traz à tona uma questão. Você já fez alguma coisa sobre a qual você sabia que não tinha paz quando fez aquilo? Tem alguém? Eu também já fiz. E depois de algumas rodadas disso, você descobre que essa é realmente a maior bobagem que você pode fazer, porque está apenas criando alguns problemas quando faz isso. Sintomas de questionamento excessivo. Confusão. Se Deus não está respondendo, quanto mais você pensa sobre isso, pensa, mais confuso você fica. Lutas. O questionamento excessivo sempre se transforma em luta mental. Nos leva a ser indecisos, inconstantes e simplesmente não conseguimos tomar decisões e ficamos para frente, para trás, para frente, para trás. E frustrados, porque tentar fazer o impossível sempre nos frustra. E quando tentamos entender aquilo que somente Deus tem as respostas, sabe? Sabe, você sabia que a vida ficaria muito melhor se parássemos de tentar entender tudo? Talvez essa seja a forma simples de resolver isso, mas nós queremos saber. Queremos um projeto para a vida inteira, queremos saber o que vai acontecer mais tarde. Por que você acha que tantas pessoas lá no mundo gastam tanto com os chamados médiums e eles vão aos leitores de mãos e videntes e... Sabe, eu dei uma olhada outro dia em quantos bilhões de dólares são gastos todo ano nesse tipo de coisa. Eu não consigo lembrar agora quando foi, mas eu pensei, você só pode estar brincando. Esse dinheiro poderia ser usado para pregar o evangelho em todo o mundo e todos teriam suas respostas. É incrível quanto dinheiro as pessoas gastam só para que alguém tente lhes dizer o que o seu futuro lhes reserva. Você não precisa ler o seu horóscopo. As estrelas são lindas e havia uma estrela que guiou os magos até Jesus, mas nós não devemos guiar nossa vida pelas estrelas. Eu me lembro de trabalhar com uma garota há muitos e muitos anos atrás. Eu entendo hoje, era apenas uma armação do inimigo, porque eu estava procurando uma caminhada profunda com Deus. Eu já era cristã, mas estava numa igreja onde não estava aprendendo o que eu precisava aprender para superar os meus problemas. E eu trabalhava com uma garota que era realmente excelente em mapear a vida dela, sabe? Pelas estrelas. Ela nem cortava o cabelo, a menos que as estrelas dissessem o dia que deveria cortar o cabelo.
E ela começou a se oferecer para traçar minha vida. Bem no começo eu pensei, não parece ruim, parece interessante. E logo depois disso eu fui cheia do Espírito Santo e ainda bem que Deus me interrompeu e me salvou, porque não há como dizer no que eu poderia ter me metido, sabe? Nós temos que ser muito cuidadosos no mundo de hoje. Até mesmo com pessoas que profetizam para você, sabe, se você não testificar, você não vai pular no fundo do poço e fazer o que alguém lhe diz só porque eles disseram para fazer. Você tem que testificar no seu próprio coração. Eu garanto a vocês, e mais solenemente eu lhes digo, a menos que vocês se tornem como crianças, vocês nunca entrarão no reino de Deus. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Tudo que Deus quer que saibamos é que Ele é bom, que Ele nos ama, Ele pode nos levar pelo caminho que não gostaríamos de ir, mas Ele vai nos levar ao longo da rota que vai acabar sendo o melhor para nós. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu acho que o programa não seria o mesmo se você não estivesse assistindo. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito especial e Deus tem um plano muito bom para a sua vida, sabe? E hoje eu quero falar sobre a paz. Especialmente a paz de espírito. Paz no meio da tempestade, não dá paz quando a tempestade. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp hết những lời hứa. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao ước tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng rơi trên đôi
em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, em đi theo ai của mấy bang. Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để đầu này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
come when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone deeper. Now the pain comes, I walk around, and every time